anos, irmão? E assim, Cara, e deixa eu entender, pra você começar, você precisava ter dinheiro, correto? Correto. Porque você já tinha uma grana, como é que você... Cara, eu tive, assim... Pô, meus pais, eles foram incríveis. Minha família foi incrível, tá? Mas a gente não teve, no ambiente familiar, muita coisa sobre educação financeira. A gente não teve isso, né? Então, eu recebi 5 mil reais dos meus pais. Né? Eu recebi essa grana, que, poxa, já era um baita presente. Né? E aí eu fui investir na bolsa. Com esse dinheiro que eu pensei. se meter na bolsa. Exato. Eu falei, vou ficar rico na bolsa. Pô, né? eu vou dar uma arregaçada, Vou multiplicar esse negócio. Só que pra mim, essa parada, na minha época, aos 18 anos, eu já tenho 31. Tá? Quando eu tinha 18, não tinha muito parâmetro. Você não tinha um monte de Thiago na internet te mostrando o que era um investimento. Perfeito. Então, o meu parâmetro era nos filmes de Hollywood, né? Aí você vê um filme de Hollywood, o cara vai investir na bolsa e ele transforma 5 mil em 1 milhão. Só que na realidade não é bem assim. Né? E aí eu achei que isso ia acontecer, ia ficar muito rico. Mas você foi com a cara e com a coragem, sem ninguém tinha sem ninguém. Porra nenhuma. Cara, não, porque não tinha parâmetro. E aí eu lembro que, poxa, eu abri conta, né, em uma corretora, fui lá, investi no home broker. Aí eu quebrei uma semana. Que do caralho. Já comprou. Não, Já deu um all-in na Luna? Não, tô zoando. Piadinha de criptomoeda. Não, é porque olha só, pensa só, vocês têm parâmetros, vocês sabem que pô, dá para ganhar 1%, perder 1%, não sei o que lá. Para mim, investir era render 10% e cair 5%. Né? Assim, era diferente. E aí eu lembro que eu comprei uma ação, né? E era ação de Petrobras. E aí tinham opções de Petrobras, que eu não sabia o que eram na época. Quando uma ação subia 1%, uma opção subia 10%, 20%, 50%, 100%. Eu falava, cara, eu quero isso. Sim, né? Lógico. Aí você faz uma coisa, você é um moleque, você é idiota, e você pensa, cara, se eu investir 5 mil e ele subir 100%, no outro dia eu já ganhei mais 5%. Aí você fala, então se ele subir durante 10 dias consecutivos, eu tô bem pra caralho, entendeu? E aí você só acha que vai subir. Que acho que é um dos grandes erros das pessoas. Aí eu fiz isso, cara, quebrei. Porque você pegou um dinheiro emprestado com a corretora. Ele ganhou do pai. Não, peguei o dinheiro dos meus pais. Não, lá. Nesse vezes 10 aí, malandrão. Não, aqui não, ali, aquele vezes 10 lá. Não, aqui é uma opção. Mas essa opção você usa o dinheiro dos outros? É o meu dinheiro mesmo. A opção ela te dá um direito de comprar alguma coisa, né? Então eu comprei 5 mil reais em direitos de comprar Petrobras. Certo. Né? Só que você compra por centavos. E aí ela pode subir muito ou cair muito. E aí eu tomei, né? Perdeu tudo em quanto tempo? Coisa de uma semana, assim. Uma semana derreteu. Imagina a alegria dos pais dele e dele. Pô, imagina a alegria de quem comprou a Luna Thiagão. 2 dias antes. Não, cara, isso acontece muito. E aí, só que eu já assim, tinha cara, dado uma regada que nunca mais eu fazia nada, velho. Então, eu acho que esse momento foi importante pra mim, cara. Então, isso que é a diferença, né? Foi importante. E olha só que beleza. Aí, eu sou um cara que eu acredito em Deus, né? E eu acredito que algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem pra te machucar hoje, menos do que te machucaria amanhã. Foi muito melhor eu errar naquela época do que errar hoje o patrimônio que a gente construiu. Perfeito. Então tem muitos problemas que a gente olha que a gente está passando, a gente fala, cara, que problema gigante. Mas na verdade é um problema pequeno, perto do que viria a ser lá na frente, entendeu? E nesse caso foi o que aconteceu comigo. E acho que quando alguém erra, né, cara, geralmente a gente culpa o outro, né? E ali, você perdeu o cincão, ficou muito puto. Eu fiquei muito puto. Só que eu me culpei nesse caso. Eu fiquei com raiva de mim, assim. Eu fiquei... Não conseguia me conformar. Indignado, eu falei, cara, mas como assim? E eu me senti um cara relativamente inteligente. Eu falei, não é possível isso. E aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar uns materiais para trabalhar no mercado financeiro. Aí peguei material profissional, comecei a estudar, comecei a passar em provas de certificação profissionais. Nessa época eu estava fazendo faculdade. E aí, de Relações Internacionais. Relações Internacionais. Isso. Tá. E aí eu comecei a fiz estudar... de relações sexuais. Você fez? Fiz. Fiz. Foi muito bom. E valeu a pena? Prática direta. A aula era ótima. Hoje ele esqueceu um pouco, mas ele fez. Hoje já não. Já gastei. Gastei tudo. Muito bom, cara. A gente vai esquecendo, né? Vai esquecendo, esquece Alzheimer. Eu também não lembro mais que eu estudei, né? Puta que pariu. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, pô, cara, eu entendi porque eu errei. Na verdade, eu errei em tudo que dava pra ter errado, né? Mas, em resumo, eu tinha sido um idiota, né? Um arrogante, ganancioso e tudo isso. Mas é o que você falou, você só vai entender a hora que você estuda, que você entende Total. a coisa, né? Total. Você foi cabação, foi lá e pau. Total, cara. Perdi muito. E aí, só que assim, na época, hoje 5 reais é uma coisa, naquela época era tudo que eu tinha. Né? E aí o que aconteceu? Né? Eu estava na faculdade, decidi que eu queria trabalhar. Eu me senti incomodado, não sei, por algum motivo eu me senti incomodado com tudo que aconteceu comigo, eu queria minha liberdade. Igual o Carioca falou, eu queria minha liberdade. Agora ele entendeu, não é mais felicidade, é liberdade.
Eu não estava procurando felicidade ainda, né? Na verdade, quando a gente é jovem, o que eu buscava? Eu buscava prazer, isso eu buscava pra caramba. Só que eu confundia isso com felicidade. E pra mim o prazer era poder fazer o que eu quisesse, especialmente, eu quero ir na festa, eu quero comprar não sei o que lá. A hora que você quisesse, foda-se. Exato, né? E aí, cara, eu comecei a querer trabalhar no mercado financeiro, comecei a fazer entrevista em vários bancos, e aí ninguém me aceitou. Aí teve um banco que os caras me alopraram no banco. Foi no Goldman Sachs. Olha só. Goldman Sachs. Não foi aquele que deu problema lá atrás? Não, é um banco americano e tal. Ele quase teve problema. Aí o Warren Buffett salvou ele. Quem teve problema foi o Lehman Brothers. Lehman Brothers, dos imobiliários, dos precatórios lá. Exato, com da subprime. Aí, cara, esses caras me humilharam, assim, na entrevista, sabe? Falando, pô, que vergonha, você não tem vergonha não, você faz faculdade de marketing, cara, você quer entrar aqui, você não tem vergonha não. Cara, eu fiquei muito puto. Só que nessa época eu já estava muito incomodado. Então eu estava trabalhando de barman, de garçom. Cara, assim, eu fazia faculdade. A minha faculdade era até as 4 da tarde. Onde você fazia? Desculpa a pergunta. Fazia na SPM. Acabamos de fazer uma propaganda aqui. A galera vai se matricular lá. Sabe ou não? Cara, nossa. Papai fez lá também. Papai fez. Papai é fudido. Papai é fudido mesmo. Papai brinca com o papai. Mas aí aconteceu comigo. Pô, era uma faculdade mais cara e tudo mais. Aí aconteceu. Começou meio que a ruir as coisas assim em casa, sabe? Porque meus pais eram muito bons de fazer negócio, de ganhar dinheiro, só que, cara, a gente gastava muito. E aqui foi um grande erro que a minha família cometeu, que a gente, poxa, meus pais queriam agradar a gente. E aí eles quiseram realizar vários sonhos nossos, a gente se mudar para um lugar mais legal e tal. E aí com o tempo, cara, a casa caiu. E aí, poxa, a gente vendeu carro, vendeu não sei o que lá. Aí eu comecei a trabalhar de madrugada, de final de semana. Era bizarro, assim. Eu dormia às vezes 3 horas da manhã, né? Porque eu fechava o Outback, por exemplo, eu era garçom no Outback. Caralho, que louco, velho. E balada e tal. E nisso, poxa, o banco de investimentos, os caras me negaram, eu fiquei puto, aí não conseguia mais pagar a faculdade, maluquice. Aí eu falei, quer saber, eu vou empreender. Aí eu fiz, na época, né? Tem uma profissão que chamava agente autônomo de investimentos. Tá? E eu virei um agente autônomo na época. Aí eu comecei a ir atrás de clientes para me ajudar a investir. Para eu ajudar eles a investirem, né, de fato. Só que, cara, eu era um moleque, então ninguém confiava em mim, eu era um menino. Exatamente. Né? E eu mesmo estava aprendendo, né? E aí, poxa, o meu primeiro ano eu ganhei mais ou menos R$230 por mês, assim. Era muito pouco. Então eu precisei continuar trabalhando de barman, garçom, durante uns 3, 4 anos ainda, né? E aí eu fui crescendo. Aí, poxa, passou 7 anos, cara, a vida mudou. Eu já tinha aprendido a empreender. Depois de 7 anos. Isso. Então, assim, nunca tinha trabalhado na internet, nunca tinha feito nada na internet ainda. As pessoas acham que eu enriqueci, eu ganhei dinheiro na internet. Sim, acham mesmo. E por mais que eu tenha ganho na internet, eu atingi minha liberdade antes disso. Né? Foi por isso que eu entrei na internet, na verdade. Porque eu tinha atingido minha liberdade, né? Então, poxa, eu comecei a atender clientes, fui crescendo. Poxa, eu tinha uma empresa, eu tinha um escritório na Paulista na época. Aí eu vendi esse negócio, né, com quase 50 pessoas. Aí eu ganhei uma grana. Aí eu atingi minha liberdade e aí eu entrei na internet, de fato. Aí eu tinha 26 para 27 anos. Como é que era o nome dessa empresa primeira? Você vendeu? Era Mnigro Investimentos. Mnigro Investimentos. Assim, primeiro era Invest Partner, aí eu saí do Invest Partner, montei Mnigro Investimentos. Aí eu vendi a Mnigro Investimentos, ela virou MN, porque eu era o Nigro, né? Aí virou MN só. Aí depois os sócios que compraram venderam a MN agora para Monte Bravo, que é um outro escritório de investimentos também.